Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. Vocês viram que o título deste vídeo é uma pergunta, não é? Você quer mesmo ser escritor? Bom, não preciso dizer que o advérbio mesmo nessa pergunta transmite uma ênfase importante. Não é? É como se eu perguntasse: você realmente quer ser escritor? E por que eu pergunto isso? Por que eu pergunto com essa ênfase? Porque muitas pessoas acham que querem se tornar um escritor. Muitas pessoas sonham em se tornar um escritor. Muitas pessoas desejam, sinceramente, ser escritores. E todas desistem. Todas. Se não todas, a maioria delas. E desistem só por um motivo. Elas não suportam a verdade. Desistem porque elas glamorizam o trabalho do escritor. Porque elas romantizam o trabalho do escritor. E quando veem a realidade, quando percebem que o trabalho de escrever não é o que elas tinham idealizado, que o trabalho de escrever não é, inclusive, o que muitos escritores falam em várias entrevistas, porque muitos escritores têm o péssimo hábito de glamorizar o próprio trabalho, ou seja, têm o péssimo hábito de mentir para as pessoas. Quando elas percebem a realidade, elas desistem. Então, se você quer ser escritor, se você realmente quer ser escritor, vamos aos fatos. Eu vou falar de forma sincera, de forma clara. Escrever é difícil. Escrever é trabalhoso. Escrever é um trabalho pesado. O George Orwell, que vocês já devem ter lido dele, pelo menos o romance 1984, o que ele dizia? Ele dizia: escrever um livro é uma luta horrível e exaustiva, como um prolongado ataque de uma enfermidade dolorosa. Um dia, um aluno, depois que eu falei isso, respondeu para mim: nossa, professor, o senhor não acha que ele exagerou? Olha, eu não sei, hein? Eu escrevo e eu não sinto nada disso. Para mim é tão fácil escrever. E eu respondi para ele: sabe por quê que é fácil para você escrever, meu filho? É porque você não é o George Orwell. Bom, ele não gostou muito da resposta. Mas um ano depois, quando por acaso a gente se reencontrou, o que ele veio me dizer? Ele disse: professor, o senhor estava certo. Eu fiquei pensando muito tempo no que o senhor disse. Fiquei, inclusive, com raiva do senhor. Mas depois, devagar, eu fui percebendo que eu estava sendo leviano. Eu não escrevia com seriedade. E eu disse para ele: não se preocupe. Sempre é tempo de recomeçar, de fazer as coisas com dedicação, com verdadeira dedicação. Então, a história dos escritores, ela está repleta de afirmações como essa do George Orwell. Vocês vão ler as cartas do Flaubert e o que vocês encontram? Bom, um dia ele escreve assim: estou mais cansado do que se empurrasse montanhas. Há momentos em que tenho vontade de chorar. É preciso uma vontade sobre-humana para escrever. Mas eu sou apenas um homem. Em outra carta ele diz: você sabe quantas páginas eu vou completar dentro de 8 dias? 20. 20 páginas em um mês, e trabalhando pelo menos 7 horas por dia. E qual é o fim de tudo isso? Qual é o resultado? Amarguras, humilhações internas, nada em que se amparar, a não ser
a ferocidade dessa fantasia indomável. É o que o Flaubert escrevia. E, no entanto, apesar de todas essas dificuldades, o que ele fazia? Escrevia. Apesar de toda essa angústia, você entra em qualquer livraria e estão lá os romances e os contos que ele escreveu. Mas eu quero dar mais um exemplo, só mais um. Kafka. Você abre o diário do Kafka e está lá. Quando eu me sento diante da escrivaninha, os meus ânimos não são melhores do que os de uma pessoa que cai no meio de uma praça e quebra as duas pernas. Então, não se engane. Se você quer realmente ser escritor, você precisa estar preparado para essa luta diária com as palavras. Você precisa estar preparado para enfrentar todos os dias os seus fantasmas, as suas inseguranças, os seus medos. E se você quer mesmo ser escritor, bom, pare de arrumar desculpas para não escrever. Eu quero ser escritor, mas antes eu preciso estudar gramática. Ótimo, estuda gramática. Mas se você deixar para escrever só quando você dominar a gramática, bom, meu filho, eu sinto muito, mas sabe quando é que você vai escrever? Nunca, nunca. Esse, aliás, é um erro extremamente comum entre os jovens. Eles acham que a escrita exige uma infinidade de habilidades prévias. Então, assim, eu preciso saber gramática, eu preciso ter lido os clássicos, eu preciso ter uma escrivaninha melhor, eu preciso de um lugar mais silencioso. Bom, eu nasci na família errada, eu quero ter mais conhecimento. Não, eu preciso estudar latim primeiro, porque é só o latim que vai me dar o verdadeiro domínio da minha língua. Bom, tudo isso são desculpas. Tudo isso revela o perfeccionismo bobo que vai levar você a uma coisa: não escrever. Nunca escrever. É claro que todos nós precisamos estar sempre estudando. Claro que todos nós precisamos buscar sempre o nosso aperfeiçoamento intelectual. Isso é evidente. Mas começa a escrever agora. Isso não quer dizer que você precisa necessariamente publicar. Publicar é outra história. Um problema de cada vez, meus caros. Primeiro você escreve. Primeiro você começa a escrever. Você vai produzir um monte de besteiras, um monte de textos imperfeitos. Mas não importa. O que importa é começar. O que importa é sair da paralisia em que você está. Para de inventar desculpas para encobrir a sua insegurança. Bom, nós somos mestres em inventar desculpas. Então, assim, tem a desculpa do cara que está lá, esperando um grande tema. Está esperando receber do céu uma grande ideia. Sabe quando é que esse sujeito vai escrever? Nunca. Não vai cair nada do céu para ele. Nada. Tem a desculpa do cara que fica se perguntando, mas e se eu escrever e não ficar bom? O que é que vão dizer de mim? Pelo amor de Deus, isso é a desculpa típica da pessoa insegura, da pessoa que se deixa dominar pelo medo, pela covardia. E, claro, as loucuras não param aí, hein? As pessoas inventam as desculpas mais mirabolantes para não fazer o que elas mais desejam fazer. Eu sei que ninguém quer fracassar. Eu sei que todos nós queremos ser ganhadores. Nós queremos ser vitoriosos em tudo na vida. Mas eu também sei que a vida não é assim. Viver é persistir, é resistir todos os dias, apesar dos nossos fracassos.
É o que o Churchill dizia e que eu sempre repito para os meus alunos. O êxito surge da habilidade de passar de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo. Então, se você quer mesmo ser escritor, para de sonhar. Pega um toco de lápis, um maço de papel mais vagabundo que você encontrar, senta em qualquer buraco e faz o que o seu coração manda. Escreve. Para de inventar desculpa. Para de se tratar como vítima. Aliás, esse é um ótimo começo. Abandonar todas as formas de autocomiseração, de autopiedade. E começa a escrever. O Kafka estava certo. Ele dizia que existem 2 pecados capitais. E todos os outros pecados derivam desses 2. A impaciência e a indolência. Por causa da impaciência, dizia o Kafka, os homens foram expulsos do paraíso. Por causa da indolência, eles não conseguem voltar para o paraíso. Se você quer mesmo ser escritor, são esses 2 pecados que você precisa evitar. Não ser impaciente, não ter pressa para alcançar os seus objetivos. Escrita e sofreguidão, escrita e impaciência são 2 coisas que não combinam. E não ser indolente, não ser preguiçoso. O escritor, quem deseja ser escritor, precisa criar um ritual diário de trabalho. Os detalhes desse ritual mudam de escritor para escritor. Mas, no fim, tudo se resume a uma coisa só. Estar todos os dias, no mesmo horário, diante do papel em branco ou da tela do computador. Então, se você quer mesmo ser escritor, pense assim. Cada hora que eu passo debruçado sobre o meu texto é a minha resposta aos meus limites, aos meus fracassos, ao medo que eu sinto. É a resposta que eu dou para a minha insegurança. E também é a minha resposta para o meu país, para a minha cultura, para tudo que eles têm de bom ou de ruim. É isso, meus caros. Um bom final de semana. E tudo de bom para vocês.